Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fonte que é, nossa, antiga, mas ao mesmo tempo incrivelmente atual. É um livro de 1910 chamado Above Life's Turmoil, que a gente poderia traduzir como Acima da Agitação da Vida. O autor é um cara chamado James Allen e basicamente é uma coleção de ensaios curtos com uma proposta bem radical, eu diria. Que a paz e a felicidade não são coisas que a gente encontra por aí, no mundo, mas algo que a gente constrói aqui dentro, sabe? Na nossa própria mente. A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar essa filosofia e ver o que ela tem a nos dizer mais de 100 anos depois. A ideia central que ele já joga na nossa cara logo no prefácio é que, assim, a gente não pode controlar o que acontece com a gente, mas pode e deve assumir o controle total do nosso mundo interior. Nossos pensamentos, desejos, paixões. E essa premissa é a espinha dorsal do livro todo. É o ponto de partida para tudo. E é importante dizer, né, não se trata de uma aceitação passiva. Não é tipo, o mundo é horrível, vou me fechar aqui. Pelo contrário, é uma busca muito ativa pela serenidade, que vem através de um trabalho de autoconquista mesmo. O que é impressionante, cara, é que você lê o que ele escreveu em 1909 e parece que ele está falando diretamente com a gente, sabe? Em pleno século XXI, com toda essa ansiedade, o barulho de rede social, essa pressão constante por coisas externas. Sim, total. Vamos começar então pelo começo, o capítulo sobre a verdadeira felicidade. O jeito que o Allen define isso já desafia o senso comum. Não é sobre ter coisas ou status, é sobre ser de uma certa maneira. Ele fala em manter uma doçura inalterável de disposição. Isso por si só já soa como uma tarefa para a vida inteira, não? Uma tarefa monumental. É que a ideia dele é que o nosso estado interior tem que ser a causa da nossa experiência de vida, e não o efeito. Ah, entendi. A gente geralmente funciona ao contrário, né? Acontece algo bom, a gente fica feliz, acontece algo ruim, a gente fica triste. Nosso humor é um reflexo do que está fora. O Allen propõe inverter essa equação. O estado de paz interior tem que ser a constante e os eventos externos são só, eventos. Certo, mas ele leva isso a um ponto que pode ser um pouco difícil de engolir. Tem uma citação que me marcou muito. Não diga que seus arredores estão contra você. Os arredores de um homem nunca estão contra ele, eles estão lá para ajudá-lo. Honestamente, isso não soa um pouco como culpa à vítima? Se alguém está passando por uma dificuldade extrema, sei lá, uma injustiça, uma doença, é justo dizer que o problema é como a pessoa está reagindo e não a situação em si? Essa é a objeção mais comum e eu acho a mais importante ao pensamento dele. E a resposta é sutil. O Allen não está negando que existe sofrimento ou injustiça no mundo. O que ele está dizendo é que, mesmo na pior das circunstâncias, o único lugar onde a gente tem poder, sabe? Poder real de mudança, é na nossa própria mente. Para ele, os desafios externos, tipo pessoas difíceis, crise financeira, acidentes, são as condições necessárias para o nosso crescimento. É como o peso que um atleta usa para fortalecer o músculo. Sem a resistência, não tem fortalecimento. Ele está mudando o propósito do sofrimento, de algo que a gente tem que evitar a todo custo, para uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Entendi, é uma mudança de perspectiva total sobre a função da dificuldade. E ele ainda coloca uma camada de responsabilidade social nisso, certo? Sim, e esse ponto é crucial. Ele argumenta que uma pessoa que vive na amargura, no ressentimento, na infelicidade, ela não está sofrendo sozinha. Ela está ativamente aumentando a soma total da miséria do mundo. Cada pensamento negativo, cada palavra ríspida, é uma pequena contribuição para a infelicidade coletiva. E o contrário também vale. Quem cultiva essa doçura inalterável está, mesmo que em silêncio, aumentando a felicidade do mundo. Cada mente em paz contribui para um mundo mais pacífico. É uma responsabilidade nossa, com um impacto que ele considera universal. Ok, então a felicidade vem de dentro desse cultivo de uma disposição serena, mas o Allen não para aí. Ele leva essa ideia de domínio interno a um nível que soa quase cósmico. Ele introduz um conceito que ele chama de o homem imortal. E, à primeira vista, o nome engana, né? Não é sobre viver para sempre. De jeito nenhum. A imortalidade dele não tem nada a ver com duração.
mas com qualidade de consciência. É um estado lúcido que está disponível para nós, aqui e agora. E nesse estado, a gente passa a perceber as sensações do corpo, as emoções, os eventos da vida como coisas passageiras, quase como um filme. Ele usa a palavra ilusório, não no sentido de que não existem, mas de que não são a realidade final e permanente que a gente acha que são. Isso me lembra muito o que a gente ouve hoje sobre mindfulness ou meditação, sabe? A ideia de observar seus pensamentos sem se identificar com eles, de vê-los como nuvens passando no céu. Alan estava, de certa forma, 100 anos à frente do tempo dele, só que com uma linguagem um pouco mais mística. É uma analogia perfeita. E para deixar isso mais claro, ele contrasta dois conceitos: persistência e imortalidade. A persistência é o que quase todo mundo busca mesmo sem saber. É o desejo de que a nossa personalidade, com as nossas memórias, gostos, apegos, que isso continue para sempre. É querer que as sensações boas nunca acabem. É viver mergulhado no rio do tempo, sabe? Sendo levado pela correnteza. É o desejo por mais do mesmo, principalmente se o mesmo for bom. Exatamente. Já a imortalidade, no sentido que ele usa, é o oposto. É sair do rio e sentar na margem. Ele usa uma imagem muito poderosa. O homem mortal é arrastado pela procissão da vida, sem ver o que vem antes ou depois, totalmente imerso naquilo. O homem imortal é aquele que saiu desta procissão. Ele fica parado e observa a procissão passar. Ele se torna um espectador impassível do próprio destino. Ele não é mais um ator inconsciente no drama, mas um observador consciente. Sonhador que não sabe que está sonhado. O homem imortal é aquele que despertou dentro do sonho. O sonho pode até continuar, com seus monstros, seus tesouros, mas agora ele sabe que é um sonho. Ele tem o conhecimento dos dois estados e por isso ele está em plena posse de si mesmo. Certo, a ideia é fascinante, mas como a gente chega lá? Parece um objetivo tão distante, tão abstrato. O capítulo A Superação do Eu parece ser o manual de instruções prático para essa jornada. É exatamente isso. Ali ele tenta trazer o conceito para o chão. A expressão aniquilação do eu assusta um pouco, né? Parece algo negativo, como se fosse para destruir a alegria, a energia e a vida. Mas o Allen se esforça para mostrar que é o contrário. Não se trata de destruir o jardim, mas de arrancar as ervas daninhas. E ele é bem específico sobre quais são essas ervas daninhas, né? Ele lista 10 elementos inúteis e produtores de tristeza que formam esse eu que precisa ser superado. Sim, a lista é bem direta. Luxúria, ódio, avareza, autoindulgência, egoísmo, vaidade, orgulho, dúvida, crença sombria e ilusão. E, do outro lado, ele apresenta as 10 qualidades divinas que formam o homem imortal, que são pureza, paciência, humildade, autossacrifício, autoconfiança, destemor, conhecimento, sabedoria, compaixão e amor. Então, para ele, a nossa personalidade do dia a dia é basicamente a combinação desses 10 elementos negativos e o nosso eu superior, ou a verdade, é a combinação das 10 qualidades divinas. Espera um pouco, vamos focar numa dessas ideias porque a sutileza aqui é enorme. Ele diz que não se trata de destruir o prazer, mas a sede de prazer. Não destruir o amor, mas o anseio egoísta por ele. Na prática, como é que alguém faz essa distinção? A linha entre apreciar um prazer e ter sede por ele parece muito, muito tênue. E é aí que está o trabalho de uma vida inteira. A diferença está na motivação e no apego. O prazer em si não é o problema. O problema é a dependência dele para sua felicidade. É a crença de que eu preciso disso para ser feliz. A sede é uma carência, um buraco, que a gente tenta preencher de fora para dentro. Destruir a sede significa encontrar um contentamento que não depende do próximo estímulo prazeroso. O prazer pode vir e, quando vem, ótimo, é apreciado. Mas quando vai embora, a paz interior permanece. O mesmo vale para o amor. O anseio egoísta é eu te amo pelo que você me faz sentir. É um amor que busca possuir. O amor divino, na visão dele, é um estado de benevolência que flui de dentro para fora, sem esperar nada em troca. A purificação não está na ação, mas na intenção por trás da ação. Isso nos leva a um outro ponto que também parece um paradoxo. A tentação.
A maioria das filosofias, das religiões, trata a tentação como um inimigo a ser evitado a todo custo. Mas o Allen a vê como algo útil, necessário até. Sim, ele enxerga a tentação como uma fase de transição que é indispensável. Ele descreve 3 estágios da alma. O primeiro é o animal, onde a pessoa vive para a gratificação dos sentidos, sem consciência de algo superior. O segundo é o estágio dual, que é onde a batalha da tentação acontece. É um conflito interno constante entre os instintos mais baixos e as aspirações mais altas. É uma fase de luta, de queda, de arrependimento. E o terceiro estágio é o do conhecimento, onde a pessoa, através dessa luta, finalmente se eleva acima da tentação e encontra a paz. A tentação, portanto, é o ginásio da alma. E o mais interessante é a explicação dele sobre a origem da tentação. Ele ataca de frente 2 ideias que ele chama de ilusões e que são muito, muito comuns. Sim, ele é demolidor aqui. A primeira ilusão. A tentação vem de fora, de outras pessoas, de situações, de uma entidade do mal. A segunda ilusão. A gente é tentado por causa da nossa bondade, como se fosse um teste para os justos. Ele diz que a verdade é o exato oposto. Que seria? Primeira verdade. Toda tentação vem de dentro. Segunda verdade. Uma pessoa é tentada por causa do mal que ainda existe nela. O objeto externo, sabe? O dinheiro, a comida, a pessoa atraente, isso é só a ocasião da tentação. A causa real está sempre no nosso desejo interior impuro. Os exemplos que ele dá são muito claros. São ótimos. Ele diz, um homem que é de verdade honesto não pode ser tentado a roubar, não importa o tamanho da oportunidade. A ideia nem encontra um lugar para se agarrar na mente dele. Um homem com apetites purificados não pode ser tentado pela gula, mesmo diante do banquete mais delicioso. A tentação, então, funciona como um diagnóstico preciso, como uma ressonância magnética da alma. Ela ilumina exatamente as áreas onde a gente ainda é fraco, onde ainda tem impureza. Sem a tentação para nos mostrar nossas fraquezas, a gente não saberia onde precisa trabalhar para se fortalecer. Então, quando somos tentadas, em vez de culpar o mundo, deveríamos olhar para dentro e dizer, aqui tem um ponto que eu ainda preciso purificar. É uma inversão total de responsabilidade. Uma inversão completa. É pegar o que parece ser um ataque externo e transformar numa ferramenta de autoconhecimento. E como tudo isso se aplica quando a gente está diante de uma decisão difícil no mundo real? Aquele momento em que os princípios entram em conflito com a conveniência. O capítulo O Homem de Integridade parece ser o teste final disso tudo. É o chefão da fase, por assim dizer. Ele descreve o teste supremo da integridade. Aquele momento em que uma pessoa é pressionada a fazer algo que ela sabe que é errado para garantir o próprio conforto, para fechar o negócio, para manter o emprego. E a alternativa é se manter firme no que é certo, mesmo que esse caminho pareça levar direto para a perda, para a ruína financeira, para o fracasso. É o dilema clássico entre o que é fácil e o que é certo, mas com consequências que parecem muito reais e imediatas. E a promessa do Allen aqui é absoluta, quase uma lei cósmica. Ele afirma que aquele que escolhe o caminho da integridade resistindo à tentação não encontra a ruína que temia. Pode até ter uma dificuldade temporária, mas no final, essa pessoa alcança um sucesso mais duradouro e, mais importante, uma consciência tranquila. Já aquele que cede, que escolhe o atalho, não só falha em garantir a prosperidade que buscava, como também vive com o peso de uma consciência perturbada, um coração inquieto. Para navegar por testes tão difíceis, é preciso uma habilidade muito específica. Além destaca uma qualidade como sendo a mais necessária de todas. O discernimento. Ele o descreve como a capacidade de distinguir o real do irreal, a verdade da falsidade, a substância da sombra. Sem discernimento, uma pessoa está mentalmente cega, anda às apalpadas, confundindo vício com virtude, fatos com opiniões, princípios com modismos. E como a gente desenvolve esse superpoder? Normalmente, a gente pensa em afiar nosso senso crítico analisando o mundo, as ideias dos outros, apontando as falhas nos argumentos alheios. Mas o Allen, como sempre, propõe o caminho inverso. Ele diz que analisar os outros fortalece a faculdade que é meramente crítica,
que pode levar ao cinismo. O discernimento, que para ele é uma qualidade espiritual, se desenvolve de outra forma, questionando, examinando e analisando as próprias ideias, opiniões e conduta. Então o segredo é virar o microscópio para dentro. Precisamente. É pegar essa capacidade crítica que a gente usa com tanta frequência e às vezes com tanta impiedade com os outros e aplicá-la com severidade total a nós mesmos. É estar disposto a colocar cada pensamento, cada opinião que a gente tem como certa, cada hábito de conduta sob um escrutínio implacável e perguntar: isso é verdade? Isso é justo? Isso vem do meu eu superior ou do meu egoísmo? É nesse processo de autoanálise rigorosa que a confusão se dissipa e o discernimento real é forjado. Uau! Resumindo, então, a filosofia de James Allen em Above Life's Turmoil é um chamado radical à autoobservação, à soberania interior. A ideia de que a felicidade, a paz e até mesmo esse estado de consciência que ele chama de imortalidade não são coisas que a gente encontra por acaso ou recebe de presente, mas estados que a gente cultiva ativamente, limpando o nosso jardim interior. É uma mensagem tão desafiadora hoje quando era em 1910. Sem dúvida, é um manual para se tornar o mestre do próprio universo interior, em vez de ser um escravo das circunstâncias externas. E isso talvez nos deixe com um último pensamento para reflexão. Allen propõe que o discernimento, essa habilidade-chave, é fortalecido quando a gente questiona rigorosamente nossos próprios pensamentos e ações. Em um mundo que nos treina o tempo todo para encontrar falhas lá fora, nos outros, nos sistemas, nas circunstâncias, o que poderia mudar de verdade nossas vidas e nossas interações se a gente aplicasse essa mesma lente crítica com essa mesma intensidade primeiro para dentro?